Só aí, pessoal, estamos começando mais um papo para falar daquilo que a gente gosta e daquilo que movimenta o mundo, que é o futebol. E hoje um convidado bem especial, alguém que dispensa apresentações e que também tem muita história para contar. Claro, então eu queria te agradecer. Eu sempre começo o papo com uma pergunta que eu não vou começar contigo, porque essa pergunta eu vou deixar mais para o meio, mas eu quero te perguntar algo bem específico. Como é que é para um cara que passou por vários clubes e grandes dentro do Brasil, não foram clubes pequenos, foram clube grande, e passar como capitão, cara? Porque isso é uma dúvida que eu tenho, porque assim, a gente sabe que no futebol, tu tem uma oportunidade em um clube grande, é pequena. 2 clubes grandes é extremamente difícil e no 3 é quase que impossível. Tu passou por 3 sendo capitão, cara. Vamos começar falando sobre isso, assim. Fala um pouquinho dessa experiência de ser capitão em grandes clubes com grande torcida aqui no Brasil. Na verdade, acontece naturalmente, né? A gente não treina para ser capitão, né? A gente não exercita ser capitão, né? A liderança ela é natural, né? Os treinadores eles observam, né? E o líder não é aquele cara só que é o certinho, mas o líder é aquele cara que quando a gente fala, as pessoas ouvem, né? As pessoas gostam de estar perto, as pessoas te respeitam, né? E isso facilitou, né? Eu tive essa oportunidade de ser capitão em grandes clubes, né? Um dos maiores do Brasil, que é o Flamengo. Para mim foi uma coisa muito legal, porque eu tinha recém saído do Botafogo, né? Que é o arqui-rival, e o Flamengo tinha grandes jogadores, e jogadores identificados, como Léo Moura, Juninho Paulista, que é pentacampeão mundial, Rony, experiente, Renato Abreu, que já estava ali há muito tempo, já tinha sido campeão pelo Flamengo. E fui escolhido, né, com naturalidade, com 15 dias de clube, né, porque na época o Ney Franco viu que eu era um cara que tinha liderança natural, né, uma coisa forçada, né, as pessoas, né, gostavam de estar perto de mim, né, e eu puxava sempre para frente também, sempre para cima, com positividade, né? O capitão também tem que ter isso. E saber lidar com todo mundo do grupo, né? No grupo de jogadores, é que nem um grupo de pessoas, uma família, né? São pessoas que tem uns que gostam da noite, gostam do pagode, tem uns que gostam, que são da igreja, tem outros que são mais quietos, outros que são extrovertidos, e tem que saber lidar com todo tipo de gente. Tem jogadores que eles reagem, né, com uma dura, né, com uma cobrança, tem outros que com carinho, vamos lá. E isso, graças a Deus, com o tempo foi adquirindo e foi bem tranquilo. A gente vai falar um pouquinho mais da trajetória, né, de time para time, mas eu queria te perguntar, assim, a tua história se cruza com alguns amigos nossos, aqui a gente está conversando aqui com o Mazinho, que já conversou no canal e tal. Mas o que tu lembra, assim, da tua infância, a tua primeira lembrança dentro do futebol, assim, quando é que o bichinho picou, assim, que começou já a atrair para dentro da bola? Eu tenho 44 anos e na minha época, né, de infância, de novo, uma infância pobre, a nossa única brincadeira que nós tínhamos era jogar bola, né? Hoje os meninos têm, né, a internet, tem celular, tem tablet, tem computador, TV com vários canais, né? Então eu sempre fui muito viciado na bola, sempre gostei muito de jogar bola, né? O meu irmão, que é 4 anos mais velho que eu, o Júnior, ele começou a jogar bola antes de mim, pela idade, e eu sempre vi ele jogando e tal. E com 8 anos eu entrei no Internacional e segui sempre, tipo assim, nosso tempo hoje, não sei como funciona, mas nosso tempo tinha a seleção e a escolinha, né? Eu já entrei na escolinha, já separaram a seleção, que foi a primeira categoria de 8 anos do Inter, né? Que foi em 86, a 78, do Inter. Já separaram um grupo de seleção. E eu sempre fui indo nesse embalo, né? As coisas aconteceram naturalmente, como eu falei. Eu sou um cara privilegiado. Eu não posso dizer que eu passei dificuldade no futebol, né? O futebol, para mim, as coisas sempre foram muito fáceis, né? Eu falando com o Mazinho, e o Mazinho contando a história dele, que tinha ido para o Rio e tal, e nós comentando aqui da questão da personalidade de capitão, né? Isso começa já na base, já aflorar no atleta, né? O atleta não sai na base sendo alguém que não exerce essa liderança, do nada vai aparecer. Isso já vem vindo, vai sendo trabalhado e vai florescendo no atleta. E o Mazinho conta uma história que ele foi pro Rio e quando ele volta, tá jogando no Grêmio, e tu fala, não, vem pra cá pro Inter, e tu foi falar com o treinador, né? Sim.
a gente vê que às vezes tem essa muita distância, assim, quando é guri novo da base, tem até insegurança de conversar com um treinador, com medo de alguma retaliação, alguma coisa, mas tu já exerceu isso. Era algo natural para ti? Como é que era isso? Muito natural, até ontem, tu falou do podcast da resenha do Clayton, o Diego falou isso. Né? Eu sempre tive liberdade. Não, pra mim, né? Pra mim, minha opinião. A galera hoje fala muito de capitão. Nosso tempo não tinha muito isso da faixa, assim, né? Até muitos treinadores revezavam na base, a faixa capitão e tal. Mas a liderança é independente de um pedaço de pano no braço. Eu sempre tive isso. Tanto que no Inter, na época do Muricy, eu não era capitão, mas era um cara que tinha uma liderança muito grande. E na base do Inter, quando o Mazinho estava, eu era capitão e tinha essa liderança. Porque eu sempre fui um cara que tive muita personalidade. Eu acho que capitão também tem a ver com personalidade. Né? Claro que existem alguns diferentes, que são capitães e lideranças técnicas, né? Que é o Messi, que é o Neymar, né? Que são jogadores, né? Que é o Jack, que jogou comigo com o Mazinho na época, que foi capitão no nosso tempo, mas não era um cara de falar muito. Mas ele era o cara que resolvia dentro de campo. É o cara que passava confiança. O cara que a gente confiava nele, né? Que se desse a bola para ele, ele ia fazer o gol. Né? O Messi, tu vê que não é um cara que é enérgico, não demonstra um cara falante, mas foi capitão do Barcelona há vários anos. O próprio Ronaldinho Gaúcho não tem isso. Então são dois tipos de liderança, né? A liderança, né, do cara que cobra, o cara que fala, o cara que chama, o cara que organiza, né? E tem aquele que é o capitão porque é o melhor do time, né? E meu caso não era esse. Meu caso era mais por ser um cara agregador, por ser um cara que, né, trazia as coisas com alegria e o momento de cobrar, a gente cobrava. A gente fala e é normal falar com vocês, da geração de vocês que trilharam um caminho grande dentro do futebol, e muitos que eu converso, acho que 100% fala da diferença da base de vocês para hoje. Hoje o menino vai no primeiro treino do profissional, já chega de carrão, já chega a estrutura dele hoje aqui no CT Alvorada, já é uma estrutura que poucos times profissionais no Brasil hoje têm, e eles já chegam assim, né? Mas para vocês tem aquela coisa de, primeiro fui convidado, saí do terrão para ir estar no vestiário com os caras. Qual foi a tua primeira experiência, assim, saindo da base, tendo experiência para ir treinar com o profissional? Na verdade, minha experiência começou no Grêmio, né, do Mazinho, que eu tinha 12 para 13 anos, que eu saí do Inter, né, através do diretor, pai do amigo nosso, Paulinho, que eu estava no Inter, meu pai, como eu falei, infância pobre, e o Paulinho ofereceu pro meu pai vale transporte, as fichinhas na época, e alimentação. E ali eu já comecei, como não tinha refeitório da base, e eu fui um dos primeiros a começar a almoçar e jantar com os profissionais. Na época era o Denner, o Lima, os caras. Isso pra mim já foi, tu sentar na mesa com os caras e tal. Ali eu já comecei a ver, eu quero chegar aqui. Né? Hoje realmente não funciona assim. Né? Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, em 2007, eu falei isso pro Petralha, porque o Atlético Paranaense também, o CT do profissional é junto com o da base. Treino no mesmo campo, revés os campos, refeitório é o mesmo, os vestiários são praticamente os mesmos, lado a lado. E isso não é bacana, porque o jogador, quando ele é mais novo e está na base, ele tem que querer estar naquele vestiário, ele tem que querer ir naquele refeitório, e tem que fazer força para isso. Eu lembro quando cheguei no Atlético Paranaense, a primeira coisa que eu falei para o Petralha era isso. Porque às vezes eu saía do treino e tinha reunião, fazia banheira ou massagem, alguma coisa, e nós chegávamos para almoçar, pegar uma fila e esperava os meninos de 10, de 12 anos com o prato na mão. Daí eu falei, ô Petralha, tá errado. E aí eles separaram. Fizeram, dentro do refeitório, no mesmo refeitório, fizeram uma parte profissional. Por quê? Porque daí o jogador passava e ficava olhando ali, ó. Porque daí lá nós, não era a tia que servia, nós era um buffet. Porque os caras têm que ter a vontade de chegar onde nós estamos. Se for tudo igual, esse pra mim é um dos maiores erros. Né? Eu acho que ter a estrutura da base é uma coisa. Mas tu colocar a base a comer igual, a mesma comida, a tomar o mesmo suco, a tomar a mesma sobremesa, isso, quando tu chega no profissional, é tudo igual. Então tu não tem a mesma gana, a mesma vontade, a mesma determinação de se manter ali. Eu lembro quando eu estava no Inter, que o Mazinho estava comigo, e nós era chamado para treinar no profissional. 95, faltava um jogador, isso tinha muito, né? E te chamava, eu quero um meia. Vai lá o Clayton, pum. E aí tu ia se fardar no vestiário profissional, tu voltava pro grupo do juvenil, nossa, caramba, eu tomei banho de banheira hoje. Sabe, tu voltava se exibindo, de tu usar o material do profissional, porque era diferente também. Sim. Então hoje não tem muito isso. E por isso que a gente vê, né, tu pega a base do Inter,
Né? Hoje não tem nenhum jogador da base criado sendo titular, sendo o cara do time. Nosso tempo tinha muito. Porque nós chegava lá, nós engolia eles. Porque nós queríamos o espaço deles. Os jogadores não. Tá bom. Eu tenho a mesma coisa, tenho meu carro, eu tenho. Eu como igual, eu faço tudo igual, então, se jogar ou não jogar, tanto faz. Nós não. Nós sabíamos que nós tínhamos que jogar. Tem até a questão de, às vezes, sobe, não, por não ter essa gana, é emprestado, o salário não vai diminuir, porque o clube vai acabar pagando, se não 100%, paga metade do salário para que o outro clube pague. Então, e é normal hoje a gente ver meninos desistirem e com uma carreira, com salários que dificilmente se tinha antigamente, desistir, achar que não dá mais, e tendo já tudo isso, né? Por causa dessa realidade, assim. Na verdade, tem muitos jogadores que eles não querem sair às vezes, né, arriscar, porque estão no conforto do Inter e tem tipo assim mais 1, 2, 3 anos de contrato. Eu vou ficar aqui encostado no contrato do Inter. E aí acontece, acaba o contrato, acabou a carreira. Porque eles não têm essa vontade do desafio, de querer. Pô, nós temos um amigo nosso que jogou com nós, que é o Tinga, que ele não foi aproveitado no Grêmio, ele subiu muito bem, ele é o Ronaldinho Gaúcho, e ele pegou e foi lá pro Japão, né, passou perrengue lá, né, sofreu, depressão, daí voltou, viu que nós jogar de novo, foi pro Botafogo, sabe? A gente queria jogar, a gente queria mostrar, e daí quando voltou e teve a carreira dele brilhante, porque se ele fica ali encostado, no banco, não sei o quê, acomodado com o salário, acomodado todo profissional do Grêmio tá bom, é o que acontece com a maioria dos jogadores hoje. Os jogadores hoje acomodam. Eu vou querer falar um pouquinho da tua fase nova depois, agora de empresário, tendo o teu estabelecimento e o podcast e tal. Mas eu queria que a gente fizesse um caminho aí dos clubes que tu passou e que tu contasse assim como é que era a relação tipo, com torcida. A gente falou da questão de ser capitão. Geralmente, na fase boa é bom demais, mas se a fase não está muito boa, é o cara que vai ter que ir lá conversar com a torcida organizada e tentar negociar com o pessoal. Tá? Como é que foi essa tua trajetória no profissional? Eu fui muito feliz na base, né? Eu cheguei no profissional do Inter, né, sendo campeão da São Paulo, com muita moral, era muito respeitado na base, e isso foi muito bom, porque eu cheguei no profissional com muita personalidade, né? Peguei uma fase do Inter muito ruim, né, que a torcida cobrava muito, que a empresa cobrava muito, e eu por ter uma personalidade muito boa e ter, né, minha autocrítica, então, quando as críticas vinham, eu tinha minha análise, né? Não é tu que vai falar mal de mim e eu achar que eu tô mal. Né? Eu vou saber quando eu tô mal. Às vezes tu vai falar bem de mim e eu vou dizer, hoje eu não fui bem. Então isso me facilitou muito. Então eu sempre fui um cara que não tem muita bola para crítica, para cobrança, né? Eu sempre fui muita confiança em mim, né? E até hoje, né? Até hoje, quando tu falou, eu hoje lancei um podcast, que é um desafio muito grande, né? E as coisas estão andando, né? Eu sou um cara de meter a cara, sou corajoso, né? Tem um negócio que é aqui hoje, que é a Arena C8, que são quadras de esportes de praia, né? Que é o futevôlei, o beach tênis, o vôlei de praia. E trabalhando bastante, eu gosto de trabalhar, né? Eu sempre falo isso, eu gosto de ter meu dinheiro, eu gosto de viver bem. E eu não conheço outra maneira, né? A não ser trabalhar. Então, para mim, o trabalho não me assusta. O trabalho me alegra, né? Eu sou um cara que tudo que eu conquistei na vida foi trabalhando. E eu entendo que trabalho é a melhor coisa que existe, né? E como é que é? E aí alguém que é um mero desconhecido, perguntando para alguém que trilhou um caminho como o teu, como é que é para ti que, como falou, teve aquela infância difícil, trilhou um caminho difícil dentro do futebol, mais difícil do que é hoje, a gente sabe que até hoje é difícil tu conseguir chegar no topo, se manter no topo, trocar de time no topo, porque às vezes normalmente tu tá num time grande, daí começa a ter a fase descendente, tu vai trocando de time, acaba indo para time, mas tu manteve muito tempo no topo. Até fui pesquisar para relembrar algumas passagens tuas, os melhores momentos teu e para alguém que jogava, que era um xerifão no meio campo ali, fazendo gols no Flamengo e várias situações assim. Como é que é lidar com a fama, assim, com andar porque nós somos um país que lida histericamente com nossos ídolos, né? Às vezes ir na rua, ir no shopping, como é que é essa relação assim? Não, mas é tranquilo. Se tu não é deslumbrado, é tranquilo. Agora tem muita galera, muitos jogadores, até amigos, que eu conheci que se deslumbraram com a fama, com dinheiro, e aí
que não sabe lidar com isso, tu acaba se complicando. Porque isso acaba, né? Isso acaba. Então, tipo assim, ó, eu consigo frequentar os mesmos lugares que eu frequentava quando jogava bola. E eu sou recebido igual quando eu era jogador. Por quê? Porque eu tratava as pessoas de igual para igual, não me sentia superior às pessoas, que eu acho que isso é importante também, né? O dinheiro é uma coisa que tu pode ter, pode não ter, né? A fama, porque a fama é de acordo com o que tu fez, tu trabalhou para isso. Mas o ser humano é igual, né? Às vezes a pessoa não teve a oportunidade de chegar onde tu chegou, né? Ou não teve a capacidade, mas não quer dizer que tu é mais que ela. Então, para mim, foi muito tranquilo, sempre foi muito tranquilo, né, conviver, né, com a fama, né? Eu sempre fui um cara que andei com os mesmos amigos, né? Eu não tive muito amigo de me conheceu no Flamengo e virou meu melhor amigo, não. Meus amigos são sempre os meus amigos que vieram da infância, os amigos que jogaram comigo na base, então para mim isso foi muito tranquilo. Outra questão que eu vejo que é bem difícil para um atleta é a questão de lidar com lesões. Assim, como é que foi na tua carreira a questão de lesões, lidar com lesões? Eu tive pouquíssimas lesões, né? Desde escolinha, base, não lembro de ter lesões. E a única lesão que eu tive forte foi a lesão que acabou terminando com a minha carreira, né? Com 33 anos eu tive a minha primeira lesão, que foi o rompimento de tendão, né? Quando eu voltei do Japão para o Atlético Paranaense de novo, em 2009. E como eu não estava acostumado a ter lesões, eu não soube lidar com a lesão. Isso me prejudicou muito, porque eu queria acelerar o processo, eu não entendia a gravidade. Porque eu sempre fui um cara muito forte, eu sempre fui muito. Eu aprendi a lidar com a dor, né? E eu gostava de jogar. Então, se eu estava com dor, eu jogava igual. Então, eu achava que aquilo lá não era tão forte. E aí as coisas não aconteceram bem, não consegui me recuperar legal. E eu sempre fui um jogador de muita força e tal. E as coisas acabaram, né, não resolvendo, não consegui me recuperar. Até hoje tenho dificuldade, né? Até porque também teve um erro médico no Atlético Paranaense e acabou acabando. Com 33 anos, né, para mim foi. Eu estava no auge da minha carreira, eu vim para o Atlético Paranaense sendo a maior contratação, o maior salário do clube, né? Bem, me vestindo muito bem, peso, não tinha problema de peso, de força, né? E as coisas não aconteceram. Então foi a única lesão que eu tive grave, assim. Eu sempre fui um cara que foi muito forte e muito resistente, né, à dor. Hein? E aí tu liga então a essa questão para uma outra pergunta minha, que eu acho que um segundo momento na vida do atleta, primeiro é a lesão, porque vem as incertezas, como tu não teve, então foi mais pro final, mas aquele que tem mais no começo, acho que se sente um pouco mais, tantos atletas aí de alto nível que não tiveram a carreira, que deslancharam tanto por lesões assim no início da carreira, né? Mas tem a questão que eu acho que é o segundo ponto para um atleta profissional, é o tempo de parar, né? Sim. O se preparar e aí tu fala que tu teve uma lesão que começou culminar com o teu final da carreira profissional, com uma idade ainda que hoje é normal para te estar jogando bem ainda, pelo menos uns 4, 5 anos. Com certeza. Tu estava no auge. Como é que foi lidar assim? Aí eu não falo da parte nem física, nem na parte financeira, mas a parte emocional mesmo nessa situação, porque eu acho que deve ser algo que deve ser difícil lidar com isso. Foi muito difícil, porque eu não me preparei para isso. E como tu falou, eu sabia que eu ia jogar até uns 37, 38, porque era um cara que me cuidava muito, um cara que treinava muito, eu gostava de treinar. E aquilo ali me deixou muito mal. Tanto que eu saí do Atlético Paranaense, eu quis sair. Tive convite de alguns times, não quis, eu fiquei quase um ano parado. Tive mercado, o Mazinho trabalhou comigo. E eu não via nem futebol. Dava tempo pro canal, eu trocava e fechava. Foi uma depressão que eu tive, mas que eu fui para outro lado para não querer conviver com aquilo ali. Né? Foi muito difícil. E depois eu comecei a brincar, peladinha, futebol de salão e resenha. E aí eu resolvi voltar a jogar. Daí eu joguei mais um ano e pouco, 2 anos ali. Mas daí já não tinha mais condições, já não conseguia treinar. Daí eu já não tinha cabeça para superar a dor. Né? A dor já me incomodava, a dor já começou a fazer parte do meu pensamento. E as coisas, né, eu resolvi parar, né, com 35 anos. Falei, não dá mais, vou fazer outras coisas. E entre essas outras coisas, entra a carreira de treinador, né? Com experiências já no profissional. Inclusive o Mazinho chegou a estar contigo Sim. como auxiliar. Como é que foi essa experiência?
tu acha que foi no momento certo, foi bom? O que fez ela não continuar ou é só uma pausa? Fala um pouquinho da área de treinadores. Na verdade foi muito bom, né? Eu me preparei, como eu falei, eu sempre fui um cara que tinha uma liderança muito boa e eu comecei a estudar, comecei a fazer faculdade, de educação física, né? Fiz os cursos para treinador, fiz alguns estágios, mas eu resolvi parar porque eu sou um cara que eu tenho um tipo de pensamento, né? E eu vi que o meu pensamento, né, não batia com o pensamento dos dirigentes e também via que os atletas também não tinham a mesma ambição que eu tinha, né? Os atletas eram muito acomodados, ganhavam ali 1.000, 2.000, 3.000, então parece que estava bom, e isso me incomodava muito, né? E quando eu fui pro Bagé, no ano passado, na Copinha, que a gente fez trabalho, pegamos um grupo muito ruim de trabalho de jogadores de noite, tal. Falei pra direção, não tem como e tal. Queria ir embora, os caras, não, fica aí. E eu voltei pro acesso, eu falei pros atletas, já não queria ir, porque eu já tinha montado minha quadra. E tava muito feliz, não sei se eu quero, já fui em dúvida. E eu cheguei lá e falei pra minha comissão, na verdade vai ser minha última tentativa, porque já não tá me fazendo bem. Né? Eu sou um cara que eu gosto de estar feliz. E se eu não tô feliz, não vale a pena. Então, não é um tempo, pelo menos por agora eu nem penso e não quero mais. Eu fiz outros negócios, tô pro outro lado, porque eu tenho um momento da vida que a gente tem que curtir a família, curtir filho, né, tá com os amigos e tá feliz, né? Tá feliz, essa é a ideia. Eu não tava feliz fazendo o que eu tava fazendo, entendeu? A gente, falando nisso, assim, é uma discussão que às vezes tem muito entre colegas aí do meio da formação e treinadores também, é que a gente, botando agora para mim aqui, que é mais perna de pau, quando tu pega um atleta que tem uma dificuldade, tu tem até uma certa paciência de ensinar, mas por ter sido também atleta como novo e ter essa gana de nunca querer, sempre querer fazer um pouco a mais e tal, isso também me causa uma dificuldade, assim, de ver, às vezes o atleta que pode render 100 te rende 70, porque não quer. Mas tu foi muito bem sucedido na tua posição, assim. Como é que era para te lidar com isso? É mais difícil mesmo, assim, ver o cara que de repente poderia mais além e não vai porque não quer, porque... E tu olha assim, poxa, se eu estivesse jogando agora, seria... Quem dera que eu estivesse agora jogando, né, com a idade deles. Como é que é, assim, para te lidar com isso? Alguém que realmente foi bem sucedido jogando futebol e ter que estar do outro lado, falando para os caras que às vezes não vão porque não querem, porque não estão demonstrando esse interesse, assim. Não, é difícil, na verdade é ruim. O cara tem que fazer um estudo, e isso eu estudei para isso. A gente fez, né, cursos, né, para ter a didática para explicar. Eu fiz coach, né, para também entender pessoas, né, isso é importante. Mas é difícil porque o nível que eu estava dando treinamentos e trabalhando é um nível muito abaixo do que eu jogava e do que eu cheguei. E isso era muito difícil, porque às vezes a minha exigência era para que eles jogassem do nível que eu cheguei. E de repente eles nunca vão chegar no nível que eu cheguei. Né? E isso também é um atrito, é um conflito de interesses, né? E por isso também as coisas não rendiam da maneira que tinha que render. Isso também gera uma dificuldade, por exemplo, no estudo. Você falou que começou a estudar, fazer educação física, claro, vocês que andaram no meio do futebol, o futebol vem com mais vida para vocês, assim, né, o conhecimento das coisas, mas tentar colocar em prática num contexto que não encaixa isso também é um fator, assim, de encontrar essa dificuldade, assim? Com certeza, estrutura, né? Não tinha campo para treinar, bola, e essas coisas me irritavam muito, porque eu batia de frente com a direção, batia de frente com a galera, né? Porque eu queria que desse estrutura, e o clube às vezes não tinha nem condições de dar estrutura, os caras não entendiam que precisava ter estrutura, até porque passaram diversos treinadores e outros treinadores não cobravam isso, os caras estavam muito preocupados com o salário deles, e eu não, eu queria melhorar o clube, queria melhorar os jogadores, e não é o interesse desse nível que eu estou trabalhando. Então, eu falei, eu vou estar batendo de frente, vou estar me incomodando, então melhor eu, né, fazer as coisas por outro lado, viver minha vida, né, futebol está dentro da minha essência, né, hoje eu trabalho numa rádio,
como comentarista, fala sobre futebol, gosto de falar sobre futebol. Tem a Resenha do Clayton, que é o podcast que passa no YouTube da Rádio Inferno, que também é sobre futebol, é sobre, né, conversa com amigos, bater papo e tal. Mas trabalhar no futebol, hoje não vejo o Clayton trabalhando mais. O Clayton saiu de atleta, passou a treinador. E saiu de alguém que era muito entrevistado, porque quando está jogando e está em... O capitão geralmente é o que mais querem que dê entrevista, para ser alguém que está entrevistando agora. Fala um pouquinho dessa experiência, assim, falou bem por cima aí, mas como é que é estar do outro lado, ter que conversar, ou às vezes ter que fazer um comentário de alguém que tu conhece ou de algum atleta, ninguém te liga e a gente já sabe de uma história que tá rolando aí na internet, mas tem mais algum caso assim que tu tem que segurar? Na verdade, na rádio, como comentarista, eu não preciso entrevistar ninguém, né? Eu faço os comentários dos jogos, eu faço ali, né, eu faço uma análise do jogo, né? Eu comento sobre o jogo, o que faltou, o que foi bom, o que foi ruim. Então é muito tranquilo, né? Porque eu não tenho essa ligação direta porque eu não sou repórter, né? Eu sou comentarista que fico ali comentando o jogo. E para mim é muito tranquilo, porque é uma coisa que eu conheço, uma coisa que eu entendo. Então tá sendo bem tranquilo, bem fácil, dá pra dizer assim. E no podcast, embora não seja uma entrevista, é você que tem que estar puxando os assuntos ali. Fala um pouquinho desse projeto, um projeto que está começando agora, já começou bem alto, porque já teve assuntos que saíram do teu podcast aí que rodaram o Brasil aí. Fala um pouquinho. O podcast, o nome é Resenha do Clayton, né? Então ele não é uma entrevista, é uma resenha, né? A gente não tem um roteiro, a gente não tem uma ordem, a gente chega lá e conversa com as pessoas, né? Conversa, dá risada, bate papo. É como se eu estivesse sentado aqui, na mesa de um bar, né? Conversando. É uma conversa pra galera ouvir. E uma conversa pra falar de bastidores, coisa que a galera quer ouvir. Porque a maioria dos programas que tem, quando leva os jogadores, é pra perguntar do jogo, do treinador, porque não fez o gol. Porque não... E nós não. Nós é bastidores, é a história que acontece, é pra dar risada, é uma resenha mesmo. Então é uma coisa bem diferente, assim. Também tem parte que eu faço uma análise tática, analiso alguns lances, alguns gols. E uma coisa diferente, né? Uma coisa que é minha cara, que eu sempre quis fazer. E a galera apostou em mim, a galera investiu em mim, né? Porque não é uma coisa barata, tu sabe disso, tu faz teu negócio aqui, a gente faz no estúdio, um estúdio muito bacana, né? Tem o rapaz que produz, que faz os cortes, tem site. Então é uma coisa bem legal, uma coisa bem profissional, que eu tô gostando. A gente fez recém o segundo episódio, né? E as coisas estão indo bem. Como tu falou, o primeiro episódio bombou muito, né? Saiu do controle, saiu em tudo que é lugar, tudo que é rádio, Jornal Zero Hora, saiu no Globo.com, né? Porque é legal, porque demonstra que as pessoas olham e o que a gente tá falando ali, as coisas saem. Então as pessoas prestam atenção no que a gente fala, isso é legal. Só dentro disso, assim, a gente vive num momento que as pessoas não falam tanto e é uma prova dessa tua resenha da primeira aí com o Daniel Carvalho, é que vocês falaram que as pessoas queriam ouvir, né? Que geralmente hoje, por causa de todos os problemas que tem de internet, ninguém fala muito. E tu é de uma época também de atletas que iam para entrevista e falavam o que queriam falar e não tinha muito essa coisa de segurar alguma coisa. E hoje é mais difícil. Como é que tu acha que seria o Clayton hoje jogando, tendo que controlar as palavras na hora da... Na verdade, hoje é muito fácil, porque hoje nem deu entrevista mais. O jogador perde na entrevista. Né? Antigamente, no nosso tempo, os repórteres ficavam na beira do campo, nos treinos. Saía, já saiu contigo o microfone na boca, não tinha não falar. Tu falava antes do treino, depois do treino, durante o treino. Né? Ligava pra ti em casa, não tinha esse negócio de assessor, né? Ele ligava pra tua casa, ligava pro teu celular toda hora. Pode falar aqui da Gaúcha. Então, era muito mais difícil. Né? Porque tinha que falar ganhando, perdendo. Às vezes tá em algum lugar, tinha que sair do lugar para falar. Hoje não. Hoje quem determina, quem fala é a assessoria de imprensa do clube, né? Fala uma vez por semana, os repórteres não vê treino. Então hoje está muito fácil. Hoje ser jogador ganha bem e se diverte. É muito bom. Vamos falar então agora para a gente ir indo para o final aí do nosso papo. Falar um pouquinho do teu empreendimento aqui. Eu estava falando com o Mazinho na chegada aqui. Quando que a gente ia pensar, sei lá, 5, 10 anos atrás, que você teria a necessidade de ter um estabelecimento com 4 quadras de futevôlei, né?
é algo que tem virado uma febre no Brasil, assim, e que bom, porque nós estávamos falando assim, a gente olha em volta aqui pessoas de vários tipos praticando esporte, isso é bom, né? Fala um pouquinho desse teu empreendimento, diz aí pra galera onde é que é, o endereço, pode aproveitar aí pra gente divulgar aí pra quem tá ouvindo. Na verdade, tu falou, sou muito feliz. Eu morei no Rio, morei na Bahia, né? E não praticava, não gostava, não chamava atenção. E eu fui começar a jogar futebol há 6, 7 anos atrás, 7 anos atrás, 8 anos atrás. E foi uma coisa que me conquistou muito. E só quando eu comecei a jogar, era muito difícil tu conseguir lugar para jogar, porque não existia lugar para jogar. Né? Tinha o Maria, que tinha quadra, depois fizeram em call, né? Hoje tu dá um chute e aparece quadra. Né? Em todo o Brasil que tu falou. Né? Tu vai em qualquer lugar do Brasil, tem quadra. Né? No Rio de Janeiro tem bastante, no Nordeste tem bastante, e no Sul, né, propriamente, que não é um lugar propício, não é um lugar de praia, que é um lugar que é frio, que tem de quadra e brincadeira. Porto Alegre deve ter, sei lá, por baixo aí, hoje no mínimo uns 15 estabelecimentos parecidos com o meu. Né? Aqui a Arena C8, né, é dentro do Clube Sociedade Hebraica, né, na rua Heretiano Rocha, número 100, no bairro Petrópolis. É uma quadra que é um lugar que tem 4 quadras esportivas, como eu falei, de esporte de praia, não é só futebol, dá para ser vôlei, lá tá tendo vôlei, beach tênis. É um negócio muito legal, um negócio que eu sempre gostei de trabalhar com coisas que eu gosto de fazer. Então, tipo assim, ele não é só um trabalho, é uma diversão, porque vou chegar aqui e estar com meus amigos, né? Eu trabalho, né? Jogo futebol, venho atendendo a Copa, então é uma coisa bem bacana, uma coisa muito leve. Né? Eu estou muito feliz com esse estabelecimento. Né? Não é uma coisa que eu posso dizer que é para sempre, né? É uma coisa que me conquistou e eu estava dentro disso, e isso fez com que eu, né, entrasse nesse negócio. Mas tem várias coisas que estão acontecendo, né? Como eu falei, tem no podcast, tem a rádio. Então, claro que agora o tempo já está ficando meio apertado para fazer tudo, mas tá tudo tranquilo. Pra gente encerrar, eu queria que tu escolhesse 2 momentos aí. Um momento que pra ti foi muito difícil dentro do futebol, até porque a gente só olha para as coisas fáceis, né? Quem quer ser atleta aí só olha para aquilo que é bom. Mas um momento assim que foi difícil para ti dentro do esporte, um momento que, sei lá, ou alguma situação, ou mudança de clube, alguma coisa assim dentro e um ápice, assim, um momento que para ti, assim, se fosse só esse momento já teria valido a pena toda a minha carreira. Um momento difícil para mim foi o momento da minha lesão. Né? Esse foi o momento mais difícil da minha carreira. É um momento que para mim foi muito difícil. Né? Foi onde, como eu falei para ti, que desde pequeno, eu falei nisso, minha brincadeira era jogar futebol, e eu, pós-lesão, fiquei um ano sem. Fiquei 2 anos recuperando e fiquei mais um ano sem nem poder ligar a TV e olhar futebol. Não queria nem saber de futebol. Então foi o momento mais difícil da minha carreira, da minha carreira dentro do futebol. E o momento mais feliz da minha vida foi quando eu pude me transformar atleta profissional do Internacional. Né? Que era meu sonho desde 18 anos de idade, era entrar dentro do Beira-Rio, vestir a camisa do Inter e poder estar jogando. Isso aí. Eu queria te agradecer muito pelo papo, pela oportunidade. A gente viu aqui a correria, tivemos que vir aqui montar as coisas e poder bater esse papo. Eu te agradeço bastante. Como eu te falei, a ideia desse canal é contar histórias, é contar aquilo que às vezes a gente não vê na grande mídia, mas que é importante até para aqueles que estão caminhando, né, trilhando esse caminho de formação. Para quem está ouvindo, esse canal também ele tem um objetivo que é um dia poder estar suprindo financeiramente o nosso projeto na Indonésia. Então, o nosso trabalho de formação de atletas lá do outro lado do mundo. Mas como eu indico esse canal para bastante gente que está começando e está trilhando esse caminho, eu queria que te deixasse uma palavra aí para o menino lá de 8 anos ou de 9 anos que está começando a trilhar um caminho dentro do futebol, que era um Clayton lá atrás, e que tem ainda muita coisa para ser escrita na vida dele. O que tu deixaria assim se tu olhasse para o Clayton lá atrás, o que tu teria dito para ele assim? Não, eu acho que tem que ter a paixão, né? Primeira coisa, tem que gostar do que faz, né? Acreditar em si, isso é muito importante também, né? Ter autocrítica, como eu falei, né? De quando alguém te criticar ou dizer que não vai dar, e tu saber ter consciência que pode chegar, que pode ir mais longe, né? Isso é importante também, e ter perseverança, né? Ser profissional, trabalhar, né? Ouvir os professores,
e tal, e buscar, acreditar no sonho. Acho que isso é o mais importante. Isso aí, Clayton, obrigado por estar ouvindo. Você que viu esse papo aí, compartilha ele, manda adiante, né, Clayton, para que outros possam conhecer essa história também. Vai estar na descrição aqui, tanto o endereço aqui das quadras do Clayton, para você que é de Porto Alegre, região, vir aí conhecer. Também vai estar a descrição ali no canal sobre a resenha do Clayton, para que você possa ver os papos lá, que são bem interessantes e com certeza de gente que tem gabarito, né, para falar de bola. Então vai estar ali também, acompanha lá também, segue lá o canal do Clayton, lá onde a resenha tem acontecido. E obrigado por ter assistido e até o próximo bate-papo aí. Um abração. Valeu, galera. Até mais.